Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 9 de setembro de 2025, vamos trazer a nossa oração da manhã, baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 31, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Arrimante carrebose, carremante reba. Arrimante reba. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus aqui está a dizer: não andeis inquietos pelos bens materiais, pelas coisas materiais. Devemos orar, sim, devemos buscar, mas devemos entregar nas mãos de Deus, porque só Ele pode nos proporcionar todas as coisas. Só Ele supre as nossas necessidades. Quando nós andamos ansiosos, nós estamos a declarar que nós não temos fé. Porque aquele que acredita descansa. Aquele que acredita, ele espera. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, me tirou, derribou de um poço, de um charco, e colocou os meus pés como da rocha, arriba como da corça. O salmista declara no Salmo 40 que ele esperou com paciência no Senhor, e Deus o ouviu, Deus o atendeu, tirou ele de uma tempestade e o colocou sobre a rocha. A rocha significa Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que Jesus é a pedra angular. Ele é a rocha. Então oramos, buscamos, corremos atrás dos nossos objetivos, mas nós descansamos no Senhor. Não precisamos andar inquietos, não precisamos andar sobrecarregados. Até porque esse sentimento só vai nos afastar de Deus e da sua presença. E o Senhor Jesus tem uma recomendação muito importante. A recomendação essa que muitos de nós temos esquecido, temos banalizado. Ele disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro, Deus enumerou: buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e tudo aquilo que vocês necessitarem eu vou acrescentar, porque eu sou Deus. Quando nós temos aliança com Deus, quando nós obedecemos a voz de Deus, as promessas elas se cumprem. Não tem como, porque o nosso Deus, Ele é justo. Deus nunca foi, nunca será injusto com ninguém, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender das suas promessas. Deus, Ele faz. Deus abre a porta. Deus quebra muralhas e quebra fortalezas. Será que nós temos buscado o reino dos céus e a sua justiça? Devemos refletir sobre essa palavra. Muitos de nós banalizamos a nossa vida espiritual, o nosso ministério, em detrimento das promessas, mas saiba que a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus é o pilar da nossa vida. É a bússola. Andar nessa terra sem cumprir o nosso chamado.
Sem ouvir a voz de Deus, sem ter comunhão com Deus, é como andar num país estrangeiro, sem passaporte, sem falar a língua, sem dinheiro, sem segurança. Nós andamos à deriva. Nós andamos à deriva. Nós precisamos nos aproximar do reino, buscar as coisas do reino, buscar a face do Senhor, porque essa é a vontade dele. O que é que o inimigo faz? O inimigo, ele bloqueia a tua vida espiritual. Ele te impede de se achegar a Deus, impede o teu crescimento espiritual, porque ele sabe, que se tu estiveres firme na presença de Deus, buscando o reino, você vai voar como águia. As promessas vão se cumprir, as bênçãos vão te acompanhar, porque essa é a herança dos servos de Deus. Deus, ele prometeu. Se você buscar o reino dos céus, você estará fortalecido, você estará capacitado. Não será abalado por qualquer coisa. O inimigo gosta de crentes frouxos, que na primeira dificuldade eles desistem, na primeira dificuldade eles desanimam. Mas o crente que busca o reino e a sua justiça, ele não é abalado por qualquer tempestade. O inimigo pode até se levantar, mas cai por terra, porque o crente que está na unção, que está no azeite, destrói as obras do diabo. Antes mesmo do mundo perceber, ele já percebe. Antes mesmo de acontecer, ele já viu, porque o crente que anda com Deus tem sensibilidade. A visão do crente que ora, que anda com Deus em alta definição. O que os outros não enxergam, ele enxerga. As estratégias que ninguém consegue, ele consegue. Porque ele tem intimidade com a palavra de vida. Porque ele está a andar de mãos dadas com Deus. E a palavra do Senhor diz que Deus revela os segredos ocultos para aqueles que nele confiam. Estamos tão preocupados com tanta coisa. Estamos tão preocupados com o nosso futuro. E é bom, de certa forma. Nós devemos fazer planos, fazer projetos, mas isso não pode nos afastar do reino dos céus. Isso não pode ser motivo para banalizar a Deus e a sua palavra. Deus será sempre Deus. Tudo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para todo sempre. Um dia nós morreremos e vamos deixar tudo. Vamos deixar os bens, a beleza, o corpo físico alinhado, e só levaremos a nossa alma. E como está a nossa alma diante de Deus? Como está a nossa comunhão com Deus? O inimigo sempre vai tentar interferir na tua vida espiritual, porque ele sabe que Deus te levantou como intercessor dessa casa, como intercessor dessa família, aquele que vai mudar a história, aquele que vai quebrar as maldições familiares. As maldições familiares são quebradas quando se levanta alguém na família determinado e corajoso, e Deus trabalha com ele como trabalhou com Gideão.
Você só precisa de coragem e obediência. O mais Deus, Ele faz. Rimante, que nós precisamos dar frutos para o reino. Porque a obra é grande e são poucos os obreiros. Porque Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Porque Deus tem muitos planos. Deus tem muitos projetos para nós. Nós precisamos propagar o Evangelho. Precisamos buscar as coisas do reino. Arriba se os nossos olhos já estão virados para outro lugar. Que Deus hoje coloque os nossos olhos sobre as coisas do reino. Que Deus venha nos levantar, venha nos restaurar, venha colocar sobre nós o primeiro amor. Porque quando nós começamos a nossa caminhada com Deus, nós nos importávamos com o reino. Mas com o passar do tempo, o esfriamento espiritual foi surgindo. A incredulidade foi surgindo. E nos habituamos a essa vida espiritual rasa. A palavra do Senhor diz no livro do profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus deseja que nós o conheçamos. O nosso Deus está de coração aberto, disposto a nos receber. É tanta coisa que os nossos olhos têm visto. Que temos nos esquecido do que realmente importa. Buscar o reino dos céus. Deus, nós te louvamos. Pai, nós te exaltamos e nós te agradecemos. Porque não há outro Deus além de ti. Porque o Senhor é santo, digno, justo. Toda honra e toda glória a Deus sejam dadas a ti. Deus, te louvamos pela tua bondade, Deus, e misericórdia. Dormimos e acordamos porque o Senhor nos ajudou. Dormimos e acordamos, ó Deus, porque o Senhor nos sustentou. Pai, o Senhor tem sido o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso baluarte, o nosso sustentáculo. E nós queremos te louvar, e nós queremos te exaltar no poderoso nome de Jesus. Deus, que o Senhor nessa manhã venha ter misericórdia das nossas vidas, ó Deus, das nossas almas. Porque, Deus, nós pecamos e falhamos contra ti. Mas a tua palavra diz, ó Deus, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é justo, o Senhor é fiel para nos perdoar, para nos restaurar, para nos purificar e nos santificar. Para trazer um vinho novo. Um novo tempo, Deus, nas nossas vidas. Resgata-nos, ó Deus, do mundo. Resgata-nos, ó Deus, de tudo aquilo que não provém de ti. Deus, que tudo aquilo que não provém de ti seja removido, seja arrancado, seja retirado das nossas vidas. Ó Deus, que nessa manhã nós possamos fixar os nossos olhos para ti, para o teu reino. Deus, remova toda a vaidade, remova, Deus, toda a soberba, remova, Deus, toda a idolatria do nosso coração. Talvez nós nem percebamos,
Mas nós temos idolatrado alguma coisa. Temos feito desse determinado objeto o nosso Deus. Pai, que o Senhor venha ter misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, venha ter misericórdia das nossas almas. Renunciamos, ó Deus, toda a idolatria da família. Para servir o único Deus verdadeiro, invisível, mas real. Arriba, Deus, o mundo só nos apresenta desgraças, só nos apresenta preocupações e relatórios. Desliga-nos, ó Deus, um pouco dessas tragédias e faça-nos, ó Pai, ter a alegria da Tua salvação. Ó Deus, coloca gozo, coloca, Deus, regozijo nas nossas almas, para que, Deus, possamos nos alegrar. Nos alegrar, ó Deus, na Tua presença. Nos alegrar, ó Deus, na presença do Altíssimo. Deus começa a nos libertar. De todo pecado. Ó Deus, aqueles pecados que nós não conseguimos largar. Aqueles pecados, Deus, que nós não conseguimos renunciar. Deus, em Ti todas as coisas são possíveis. Pai, toca, Deus, e comece a libertar o Teu Filho de todo o pecado, de toda a iniquidade. De toda a transgressão. Restaura-nos, ó Deus. Nós queremos estar aos pés da cruz. Nós queremos, ó Deus, estar aos pés de Jesus. Deus, é o desejo do nosso coração. Buscar, ó Deus, o Teu reino. Buscar, ó Deus, a Tua face. Levanta, Deus. Levanta um exército. Para pelejar pela nossa vida espiritual, pelo nosso ministério, porque o inimigo, Deus, se levantou para impedir. O inimigo se levantou, Deus, para nos afastar da presença do nosso Pai Celestial. Deus, restaura a nossa aliança contigo. Restaura, Deus, a nossa comunhão contigo. Deus, nos tira do poço, nos tira da lama. Nos tira, Deus, de todo o labirinto, de todo o cativeiro. Arriba todo o labirinto, todo o cativeiro espiritual onde nos encontramos. Deus nos liberta. Liberta, Deus, as nossas almas. Liberta, Deus, os nossos pensamentos. Ó Deus, os nossos pensamentos que foram corrompidos pelo sistema do mundo. Deus, que a nossa mente esteja cheia da Tua palavra. Para que sejamos usados para a glória do Teu nome. Ó Deus, que possamos guardar a Tua palavra, Deus, nos nossos corações, para não pecarmos contra Ti. Deus, ajuda-nos a vencer os pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar com olhos de águia. Ó Deus, o mundo tem feito tanto barulho que tem roubado, Deus, a nossa atenção para o reino e para as coisas do reino. Deus, o Senhor é um Deus de segunda chance. O Senhor é um Deus de oportunidade.
Arriba, Deus, restaura. Restaura, Deus, tudo que foi quebrado. Restaura, Deus, tudo que foi destruído no poderoso nome de Jesus. O nosso Deus, Ele é suficiente para nós. Tudo aquilo que nós precisamos. Arriba, derribou Deus. Arriba de todo o seu coração. Arriba, derribou Ele nos dará. Busque o reino. Enquanto você busca, cadeias são quebradas. Arriba, enquanto você busca, muralhas são destruídas. Arriba, enquanto você busca, fortalezas são quebradas. E Deus, Ele cuida da tua vida. Enquanto você cuida das ovelhas, derribou do Senhor. Enquanto você cuida do reino dos céus, Deus, Ele cuida da tua casa. Deus, Ele cuida da tua família. Derribou, abra o coração nessa manhã e receba o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que tem apelado para que possamos voltar para os seus braços, porque o nosso Deus é bom, porque o nosso Deus é perfeito e porque o nosso Deus é misericórdia. Deus, nós entregamos tudo nas tuas mãos. Pai, começa a guiar os nossos passos. Começa, Deus, a dirigir os nossos passos. Deus, esteja na frente. Seja Deus o nosso guia. Seja Deus o nosso comandante. Porque, Deus, nós sabemos que em Ti podemos confiar. Nós entregamos, Deus, e consagramos esse dia nas Tuas mãos. E pedimos, livra-nos, ó Deus, de todo mal. Que toda a ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, Deus, para o dia de hoje, que não venha prosperar. Mas conceda-nos um dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.